Mas hoje vai ser mais do que dinheiro que vocês vão deixar para eles, vai ser mais do que bens, né? Vocês estão construindo um legado de consciência e que isso vai fazer diferença lá no casamento deles, lá dentro da casa deles, porque a gente sabe que a gente não cria pra gente. Bora lá pegar o seu cafezinho e vamos para um bate-papo hoje. Hoje eu vou conversar com a Luciana Martins de Oliveira, ela que é minha aluna, e conta um pouquinho por que ela buscou esse acompanhamento, essa mentoria aí de educação financeira e tudo o que aconteceu na vida dela, na casa dela a partir de então. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Márcia Bedin, eu sou especialista em educação financeira comportamental e familiar, né? E eu tô aqui porque eu acredito que quando uma mãe muda, uma geração muda. Nós podemos começar essa mudança de levar a educação financeira para dentro da nossa casa de uma forma muito natural, muito leve, para que o dinheiro seja um assunto natural dentro de casa, né? Não seja esse tabu que talvez foi para nós lá na nossa infância. Então, que você possa acompanhar essa conversa. Eu vou chamar aqui a Lu. Oi, Lu, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem, Marcinha? E você? Tudo bom também. Lu, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de como que você me conheceu, né? Contar um pouquinho para que as pessoas que estão em casa possam entender, né, que transformação que foi gerada a partir da mentoria ali na sua vida, na sua família. A gente começou por outro motivo, né? Não foi uma mentoria assim para a família, mas então vamos começar do começo. Me conta como que foi que você me conheceu. Eu fiz um projeto da Prefeitura de Cascavel, no caso, né, que era Mulheres Empreendedoras. Desde essa época, então, eu já estava amadurecendo a ideia de fazer uma transição de carreira e eu fiz esse curso porque a prefeitura ela disponibilizava várias, como se diz assim, várias oficinas diferentes, né, com professoras, cursos, né? E em uma dessas a gente acabou se conhecendo, né? E era justamente sobre a questão das finanças, né? A diferença, o impacto que isso trazia para as mulheres, né? Que estavam empreendendo, que estavam fazendo essa transição de carreira. E foi justamente nesse momento que a gente se conheceu e que a gente começou o contato, tudo isso. E a partir desse momento a gente começou a falar mais, né? E aí veio a consultoria ali, né? A gente iniciou. Tá, então antes de a gente aprofundar nessa questão, me fala assim sobre você. Você é casada, tem 2 filhos, né? Conta quem é a Lu. Isso. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 7 anos, a Valentina, e eu tenho um adolescente, o Vitor, de 15, né? Então, assim, são 2 idades, assim, que agora a gente fazendo todo esse processo, a gente entende que são 2 idades bem importantes, né? Para eles entenderem o impacto das finanças dentro de casa, né? Dentro desse contexto familiar. Uma coisa muito legal que eu acho que é bacana citar, né? Dentro disso, falando dos filhos, né? É a questão, por exemplo, do Vitor, né? O Vitor, ele tem 15 anos, né? Então, ele tá, assim, numa fase onde ele tá aprendendo muita coisa, né? E o fato da gente falar sobre finanças com ele, falar sobre a importância do dinheiro e o momento de fazer as coisas, né, tá sendo muito legal. Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala para ele, olha, esse momento não é o certo para trocar esse computador, para trocar o celular, de repente agora, sabe? Então, assim, ele entende, né? Então, a gente fala para ele assim, vamos então pensar numa forma de trocar o celular no final do ano, por exemplo, né? Vamos guardar um dinheiro, vamos fazer algumas coisas e final do ano a gente troca. E ele tá muito aceitando muito bem tudo isso, sabe? Ela também, a gente fala para ela, olha, agora não é momento da gente fazer isso. Então, por exemplo, a gente viajou no final do ano, né? A gente fez uma viagem em família, os 4. Sim. Então, agora quando a gente voltou, né? Então eles fazem cursos, então a gente conversa com eles, olha,
agora a gente está pagando os livros, né? Agora a gente está pagando mensalidade, agora vocês estão voltando para a escola, então tem algumas coisas que a gente precisa comprar. Então, assim, está sendo muito legal, assim, essa aceitação deles, né? E é legal porque você fala com eles sabem o que está acontecendo, eles não ficam ali perdidos, não pode, não pode, não pode, e né, não entendem o porquê que não pode agora. Então, eles começam a entender isso que é bacana, né? Exatamente, exatamente. Começa a se tornar o que eu, em algum outro momento, já comentei com você. Começa a se tornar uma coisa mais leve, sabe? A gente consegue falar sobre o dinheiro em casa, não dessa forma, por exemplo, assim, tudo é muito caro, nada pode, sabe? Uhum. Então, hoje, por exemplo, como eu trabalho com artesanato, né? Eu estou fazendo essa transição. Isso, conta o que você faz no CLT e você quer empreender, pode falar. Isso. Na verdade, assim, ainda não iniciei os trabalhos em definitivo, né? Porque eu estou fazendo ainda essa transição, então tem algumas coisas que eu estou organizando, né? Junto com você. E então, assim, hoje eu sou CLT, meio período, né? E meio período eu estou nesse trabalho de transição. Mas, antigamente, quando nós olhávamos algumas coisas, né, que a gente via em alguns lugares, né, vinha aquela coisa de, nossa, isso é muito caro, né? Nossa, olha quanto isso daqui custa. E hoje eu tenho tratado, assim, especialmente com a Valentina, que tem 7 anos, né, essa questão de, por exemplo, assim, tudo bem, mas essa pessoa, ela teve um trabalho para fazer isso, ela teve um custo para comprar essas coisas, né? Por exemplo, a gente vê um arranjo, né? Eu falo para ela, olha, a pessoa comprou o vaso, a pessoa comprou as flores, ela montou. Então, assim, eu faço ela entender hoje que o trabalho das outras pessoas, ele tem valor, né? Vai quebrando, assim, também algumas coisas que a gente sempre teve essa coisa com o dinheiro, assim, de que, tudo é muito caro, difícil. Nada pode. O dinheiro é difícil, né? Tem que trabalhar muito para ter dinheiro. A gente sabe que tem que trabalhar, mas tem que olhar por uma perspectiva mais leve. E tem alguma coisa dentro da mentoria, assim, que chamou mais atenção para despertar essa questão com a família? Dentro da mentoria, a gente tinha uma atividade que era sentar com a família, né, e conversar sobre essa questão das finanças, né, como que a gente está conduzindo tudo isso, né, como que as coisas estão indo, né, e para mim, assim, foi muito legal, porque a gente nunca tinha feito isso, sabe, a gente nunca tinha sentado os 4, né, para falar, por exemplo, quanto a gente gasta, né, até aqui em casa aconteceu um movimento muito legal, que é assim, o meu esposo, ele sempre teve, assim, o costume de desligar as luzes. Aonde ele passa, ele desliga a luz, sabe? Então, ele sempre fala, isso daqui é dinheiro, gente. A gente, né? Luz que apaga não se paga. Exatamente. E o fato da gente começar a falar sobre quanto a luz custa, se a gente deixar de pagar a luz, a gente pode comprar alguma outra coisa. Quanto menos água a gente gasta ali na hora que a gente está lavando a louça, que a gente está tomando banho, aonde a gente pode colocar esse dinheiro e investir em outras coisas também, sabe? E as crianças, elas começaram a entender melhor isso, sabe? Assim, agora ninguém passa num lugar que tem uma luz acesa que não desligue, que não apague. Antes, por exemplo, ele sempre tinha que estar pedindo, sabe? Por favor, apague a luz. Agora não, agora já está se tornando algo mais na cabeça deles. Não natural. Tem que ter luz acesa. É natural, exatamente. E a mentoria, ela trouxe isso pra gente, sabe? Ela trouxe essa conversa em família, o entender mais sobre o dinheiro, sobre as finanças, né? Essa questão que eu comentei antes, por exemplo, de agora não é o momento de investir nisso, né? Então, nós temos uma viagem, a gente precisa planejar ela, quanto a gente vai gastar, né? O que depois, quando a gente voltar, nesse momento, a gente não vai poder fazer. Durante o processo ali seu, você ainda está em transição, mas você trabalhava o dia todo CLT, né? E eu lembro que vocês tiveram uma decisão, assim, bem forte, assim, que até é difícil de ver esse tipo de decisão. Vocês saíram de um carro
mais novo, vocês guardaram dinheiro, né? E isso tudo vocês também estão mostrando para os seus filhos prioridades. Nesse momento, Exatamente. nós temos uma Exatamente. prioridade. Isso. Isso que você comentou foi uma coisa que aconteceu com a gente por uma decisão, né? Então, assim, a gente tinha um carro mais novo e quando eu falei para o meu esposo que eu realmente estava decidida a fazer essa transição de carreira, de fazer as minhas coisas, então ele me apoiou, sabe? Foi muito legal, eu tive apoio dele, das crianças, né? E a gente trocou de carro. E hoje, assim, a gente não tem mais aquele conforto que a gente tinha com outro carro, mas foi muito legal, porque as crianças aceitaram de uma maneira também muito legal, muito tranquila. Não foi aquela coisa de, a gente tem que deixar um carro bom para pegar um carro mais simples, né? Sim. Então, isso é muito legal. E tudo envolve finanças. Tudo. Não adianta. Dentro de uma casa, eu acho assim muito difícil o que não tenha essa questão, por exemplo, de você estar pagando, de você estar guardando, de você estar investindo, de você estar pensando no futuro deles, porque a gente sempre fala para eles, né? A gente está pensando no futuro de vocês, né? A gente quer o que a gente consegue economizar, o que a gente consegue guardar é para o futuro deles, na verdade, Sim. né? Deixa eu transmitir. Mas hoje vai ser mais do que dinheiro que vocês vão deixar para eles, vai ser mais do que bens, né? Vocês estão construindo um legado de consciência e que isso vai fazer diferença lá no casamento deles, lá dentro da casa deles, porque a gente sabe que a gente não cria pra gente, né? Que a gente está formando para eles construírem a vida deles, para eles voarem, e isso vai, os frutos vão, né? Vai frutificar lá. Então esses frutos plantados agora, essa semente plantada agora vai frutificar depois, né? O seu esposo, ele também é CLT, né? Ele hoje trabalha como CLT, né? E fala para mim assim, vocês tinham mais dificuldade de falar disso, porque normalmente o que acontece com os casais? Vou passar o retrato geral, né? O que acontece com os casais? Acontecia comigo também antes de começar a ter essa consciência. Cada um trabalha, tem seu trabalho, seu salário, e cada um vai fazendo as suas coisas, né? E claro, existe aquele alinhamento familiar, mas geralmente os filhos não tomam consciência disso. Isso acontecia aqui comigo também. E na época que eu comecei a buscar essa consciência, o Caio também tinha 15 anos. E como que era isso para vocês? E daí isso mudou a partir ali do tomar consciência. Isso. Quando eu comecei a participar das mulheres empreendedoras, eu comecei a participar, como eu comentei, de algumas oficinas e tudo isso. E essas informações, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, Sim. né? Para as pessoas terem essa consciência, por exemplo, de que você participar de palestras, de oficinas, e se você não tem tempo para ir ir pessoalmente fazer isso, mas que você consiga até através da internet buscar essa ajuda. Sim. E se você tem essa condição de fazer a mentoria, eu indico muito, porque faz muita diferença, sabe? Mas isso vai abrindo, né? Vai abrindo a tua cabeça, a tua mente, você vai tendo novas visões, as pessoas trazem muitas informações pra gente, então, assim, isso é muito válido, é muito importante. Aqui em casa, falando disso que você comentou, a gente tinha muito problema com a questão do cartão de crédito, sabe? Que eu acho que muita gente tem, né? Sim. Então, assim, nós precisamos criar uma consciência, por exemplo, de que tudo que a gente conseguia economizar e que a gente conseguia passar no débito, a gente diminuía do crédito. Então, como diminuir essa fatura de cartão de crédito, né? Sim. Como fazer isso? É tão difícil, né? Mas a partir do momento que a gente entendeu isso, que se eu economizo na luz, na água, nos nossos gastos diários, por exemplo, eu consigo ter mais dinheiro lá na conta e eu consigo pagar muito mais coisas no débito. Sim. E isso vai diminuindo o meu crédito e isso vai diminuindo a minha fatura do cartão de crédito. Então, assim, a gente teve, assim, como que eu vou te falar?
a gente conseguiu lograr muito essa questão aqui dentro de casa, Que sabe? legal. E isso é ótimo, porque daí tudo vai ficando mais tranquilo. A partir do momento que você não tem tantas dívidas, que você não tem uma fatura de cartão de crédito enorme. Que vai praticamente, às vezes, a renda inteira, aí você tem que passar tudo no cartão de novo, né, para ir dando conta. E fora essa questão, por exemplo, de que se aparece uma oportunidade para você, por exemplo, de fazer alguma coisa, se você tem um dinheiro guardado, se você tem ali uma renda que você tenha ela ali, você consegue, então, dar uma entrada em alguma coisa, fazer uma coisa nova, né? Aqui em casa, a gente sempre tem o costume de pagar um consórcio, Sim. né? A gente sempre fez isso, a gente sempre tem um consórcio que a gente está pagando. Então, também é uma forma de ter um dinheiro guardado, porque daqui a pouco isso sai, né? Às vezes sai o sorteio, a gente não pega, a gente continua pagando, para chegar lá no final, quando tiver ok, a gente fazer a retirada. Mas por quê? Porque também foi uma educação. Sim. Quando eu conheci o meu esposo há mais de 20 anos atrás, ele já pagava consórcio. Olha que legal. Então, assim, desde muito novinho, ele pagava consórcio, sabe? Então, isso foi uma coisa que ele veio fazendo sempre e que a gente faz hoje. E as crianças veem, as crianças sabem que a gente está pagando aquilo dali. É um investimento, né? É uma poupança forçada. Eu falo que o consórcio, tem muitos gurus aí que falam mal do consórcio e tal, mas pra gente que não vem com uma cultura de poupar, que assim, por exemplo, nos Estados Unidos, países mais desenvolvidos, as crianças nascem e já tem uma poupança. Já é uma questão cultural das famílias fazer isso para os filhos, né? E a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. Então, entender que o consórcio é uma forma de você estar guardando ali o dinheiro e dele estar valorizando, porque, claro, vai ter os reajustes ali todo ano, mas está acompanhando a inflação. Então, a gente precisa entender isso, né? E faz uma diferença a hora que que nem vocês sempre deixam para pegar no final. Então, vocês fazem realmente algo planejado. Eu sei que eu vou pagar por 5 anos, mas vai chegar no final e eu vou pegar aquele dinheiro todo, não preciso alienar nada, né? Vou ter aquele dinheiro tanto para investir e fazer ele trabalhar, como para aproveitar alguma oportunidade, como você comentou. Isso, sim, é muito bacana. Lu, para a gente ir finalizando já, eu vi que você já falou, mas gostaria que você reforçasse. Se tem alguma mãe hoje em casa aí que está meio indecisa, se faz a mentoria, se não faz, o que você diz para essa mãe? Eu comentei, né? A mentoria para nós, assim, aqui em casa, ela fez muita diferença, assim. A gente pode dizer que é um antes e um depois. A mentoria, ela traz muita essa abertura da visão da gente, sabe? De você começar a analisar o que é proposto ali na mentoria é muito legal, porque faz a gente trabalhar com as crianças, faz a gente trabalhar faz a gente trabalhar a cabeça, né? E o caso ali, por exemplo, das planilhas, a gente começar a ter esse hábito de planilhar algumas coisas é importante. Essa outra atividade que a gente comentou ali, de sentar com a família e conversar sobre o que a gente está gastando, como a gente está gastando, né? Esses planejamentos que a gente vai fazer, porque para nós aqui, por exemplo, a gente gosta sempre de estar planejando algumas coisas futuras, né? Sim. Então vai ter uma transição de carreira, isso é planejado. Vamos para a praia no final do ano, isso é planejado. Vamos fazer um novo consórcio, isso é planejado. Vamos baixar a fatura do cartão de crédito, vamos trabalhar isso, tudo isso é planejado. E a mentoria, ela veio muito de encontro com tudo isso, sabe? E algumas coisas a mentoria trouxe pra gente também, sabe? Coisas novas, por exemplo, que a gente não tinha, que a gente não fazia. Então, tudo isso ajudou. Com certeza eu indico, assim, sabe? Se tá na dúvida, se tá pensando, faça, sabe? Faça, com certeza. A gente pensa assim, eu vou investir esse dinheiro, como que vai ser? Com certeza é um investimento que vai te trazer retorno, eu não tenho dúvida disso, sabe? Porque ele faz você realmente mudar a sua forma de pensar.
E a gente tem que estar aberto para isso também, né? É. Então, você tem que fazer a mentoria, mas você tem que estar disposto a executar, né? Porque Comprometida com você, né? Exatamente. Você tem que estar comprometido com aquilo dali. Vou fazer a mentoria pensando que isso daqui vai mudar e eu tenho que dar os passos para isso acontecer também, né? Isso. Como tudo na vida, na verdade, né? Isso, são escolhas, né? E a gente, a partir do momento que começa ali, você começa a despertar uma consciência e realmente a gente traz para essa questão de estar presente nas decisões, né? De fazer decisões de forma consciente, não mais só emocional. Embora o emocional muitas vezes quer vir tomar conta, né? Mas a gente sabe, opa, essa decisão foi emocional, preciso voltar para o centro e pensar um pouco mais antes de tomar a decisão. Legal, Lu. Exatamente. E uma das coisas assim que a gente falou na mentoria, em algumas oportunidades, em alguns momentos, é sobre a gente pensar o que realmente a gente precisa, né? Então, assim, esse também foi um despertar muito grande para mim como mulher, porque a gente quer gastar, a gente quer comprar, né? A gente quer roupa, a gente quer joia, a gente quer, né? E isso me despertou muito no sentido de eu preciso disso, realmente é necessário, né? Para as crianças também. E a gente começa a ver que realmente tem coisas que a gente não precisa. A gente passa sem, né? Tranquilamente, sabe? E esse resultado disso depois, que começa a tornar as coisas muito mais tranquilas, muito mais leves, né? Isso com certeza faz muita diferença. Ai, que legal. Lu, quero te agradecer pelo seu tempo, tá? Obrigada. Imagina. E espero continuar fazendo a diferença aí com vocês. Com certeza.